Enfim, nesta agenda que o presidente cumpre. Fala, seus mal diagramados! Novembro começou pegando fogo! Se nos Estados Unidos o eleitor ainda não decidiu se escolhe entre um velho branco e um velho laranja, por aqui a reta final das eleições municipais continua emocionante, com os tradicionais dossiê bomba de última hora e as clássicas brigas de militantes nas ruas, com direito a muito golpe de maço de bandeirão na moleira. Já o nosso presidente sai em uma encruzilhada. Com a possibilidade de perder o principal apoiador em nível internacional, começou a entrar em paranoia ainda mais severa, voltou a defender a votação em cédula de papel e mesmo com o Amapá em estado de calamidade pública, aproveitou os dias que restam com algum prestígio ainda no poder para inaugurar uma torneira na cidade de Piranhas, em Alagoas. Já os anônimos protagonizaram belas cenas, seja dando carteirada no trânsito, bancando os machões na praia ou delirando ao vivo aqui e nos Estados Unidos. E você vai ver nos piores vídeos da semana essa coletânea de churume. Bolsonaro sabe que sem Trump a vida dele complica um pouquinho. A eleição de Biden, se não é o ideal, pelo menos ajuda a quebrar uma das pernas mais fortes do projeto político destrutivo de extrema-direita do Steve Bannon. Por isso, ele está mais irritado que de costume. Durante a semana, ele falou que não pretende intervir nos Estados Unidos se o democrata ganhar e ainda comentou que o Biden pode invadir a Amazônia, piorando de antemão relações diplomáticas que ainda nem existem. Mas se por um lado ele perde um aliado, por outro ele pode copiar os exemplos dessa eleição para utilizar em 2022. Assim como Trump, com certeza ele alegará fraude nos resultados e só vai aceitar sair do Planalto com um cabo e 2 soldados. E já está começando o golpismo desde agora, alegando que precisamos voltar ao voto impresso para termos eleições mais seguras no Brasil. Tem uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kiss, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né, e buscar um sistema onde seja confiável por ocasião das eleições. Agora só uma dúvida, se com a urna eletrônica as eleições não são confiáveis, isso significa que ele assume que a eleição que o levou à presidência foi uma fraude? Se sim, vou concordar, vou exigir o voto impresso novamente, mas também exigirei que ele entregue o cargo, assim como toda aquela horda de doidinhos de bairro do PSL que levou às eleições em 2018. Mas Bolsonaro não é só live, performance com o gado no cercadinho do Alvorada e bravata. Agora, nosso excrementíssimo presidente é adepto também do populismo rasteiro. Nessa semana, entediado, Bolsonaro saiu de Brasília com uma comitiva inteira para o interior de Alagoas, onde foi inaugurar uma torneira e afogar um garoto. Tudo isso no meio da pandemia e ninguém com máscara ou distanciamento social nessa cena absurda que você vai ver daqui a pouco. Para melhorar, no fim, ainda sobrou até elogio para o Collor, que, verdade seja dita, já está fazendo hora extra, não é nem na nossa política, é no mundo mesmo. Vendo essas cenas em que ele atua como um vereador federal, uma espécie de Jairzinho da farmácia, entendo o motivo da filha dele estar sempre séria nas fotos. Percebe-se a falta de traquejo e de cuidado com as crianças. Ela, para não passar por essas humilhações que ele fez ali em Piranhas, já corta logo a graça do velho na raiz. Enfim, nesta agenda que o presidente cumpre no estado de Alagoas. Falando em vereador federal e filhos do Jair, Carluxo está em campanha para se reeleger pelo Rio e passar mais 4 anos recebendo 30 mil do estado para ficar o dia todo criando fake news e meme para distribuir no Zap Zap. E a campanha vem muito bem feita, para dar aquela invejinha na equipe do Boulos. No vídeo que publicou nas redes sociais, Carlos decora o texto com uma foto ao lado do pai no hospital. 2 anos depois, a vitimização não acabou e o mais lunático dos integrantes da família ainda insiste nesse assunto. Sorte dele que o Bebiano foi morrido, porque o ex-ministro já ensinou que o Carlos sabe mais do que deve sobre esse caso da facada em Juiz de Fora.
Diante do exposto, o Foro de São Paulo precisa continuar sendo combatido. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Mas vamos parar por aqui, porque não temos mais detalhes. No entanto, vamos apenas lamentar que o Adélio não era um exímio frequentador de brigas em bailes de risca-faca. Ah, o cidadão de bem! Não existe uma semana em que essa figura folclórica do Brasil não surge novamente em público dando carteirada, ameaçando os outros ou passando algum tipo de constrangimento. E dessa vez vocês conseguem imaginar onde foi? Foi no Amapá? Não. Em Rondônia? No Piauí? Também não. Tocantins? Em Santa Catarina? Acertou se você escolheu mais uma vez a alternativa que inclui o estado do Sul, que já é o maior gerador de material para esse canal. Durante o feriado ali de finados, dia 2 de novembro, um tiozão da direita geriátrica agrediu 2 profissionais da NSC TV na praia de Campeche, em Florianópolis. Detalhe para o número 17 na bermuda do sujeito e também para outro fator. Imagina você ser idiota a ponto de achar que tem privacidade numa praia, que é lugar público e no qual a imprensa pode filmar quem quiser. Tocar em mim. Publica alguma coisa. Não toque em mim. Pode filmar isso. Pode filmar. Meu amigo, quer que eu quebre isso aqui? Não, tu não vai quebrar nada. Tu não vai quebrar nada. Filma então. Filma então, me filma. Pode filmar, porque a gente tá no lugar público. Tu não vai quebrar nada. Você tá no lugar público, você não pode filmar sem ser autorizado. Pode sim, isso é um lugar público. Eu tô num espaço público. Eu não tô no lugar público? Não, primeiro que eu não era nem pra estar aqui. Ah, tá. E tu tá fazendo o que aqui? Muito menos de máscara. Tu tá fazendo o que aqui? Não pode filmar pessoas que não sem autorização. Você não pode filmar e não pode publicar, meu amigo. Tu não sabe, não conhece a lei? Não toca no meu celular. Não filma. Abaixa a bola. Sai do meu celular! Quer privacidade, amigão? Vai para a sede da KKK, do Aliança pelo Brasil em Floripa, que você vai ter sua intimidade preservada. Tem alguns personagens brasileiros que são insuportáveis e indefensáveis, mas que ao menos geram muito humor involuntário. Não é o caso do Rodrigo Constantino, que deve ser o humano que mais gera ódio em todo brasileiro que não esteja alinhado com a babaquice típica de um virgão de alma paulistana. Nesta semana, depois de defender o indefensável ao vivo, ele foi demitido de uns 5 veículos de comunicação, provando que definitivamente meritocracia não existe, porque o certo era ele nunca ter conseguido trabalhar em nenhum deles, mesmo que a gente esteja falando aqui de R7 ou Gazeta do Povo, que são ali veículos alinhados ao Adolfinho Bolsonaro. E como todo Minion que se dá mal, ele começou a se vitimizar e diz que foi alvo da cultura do cancelamento. Nem Nando Moura ou Abraham Weintraub defendeu Constantino, mas ele ainda tem muitos aliados importantes como Olavo de Carvalho, Bia Kicis e Leda Nasi. Mas os 3 não foram suficientes para dar aquela força moral ao pior economista do Brasil e ele acabou caindo no choro durante um vídeo. Você imagina o que é uma menina de 18 anos de idade, que é suscetível à cultura das redes sociais, das aparências, do que os outros pensam. Mulher feminina, vaidosa. Você imagina o que é ver uma Anitta massacrando teu pai como um defensor de estuprador. Você imagina o que deve ser isso na cabeça dela. Claro que esse choro não foi de arrependimento, mas sim porque ele vai começar 2021 sem renda nenhuma e vai engrossar a fila do desemprego. Mas ele ainda tem 3 alternativas na vida. Pode empreender, pode pedir auxílio emergencial ou pedir um freela lá no Terça Livre. Tá aí as suas escolhas, Rodrigo Constantino. Santos também tem se tornado uma cidade frequente aqui na Galãs Feios quando o assunto é cidadão de bem dando carteirada, como o desembargador Siqueirinha e o surfista Reaça Picuruta Salazar, ambos amigos do secretário de Segurança Sérgio Delbel. Nesta semana, o candidato a vereador Luiz Vanderlei Martins Júnior, do partido do Emael, humilhou um agente de trânsito ao ser multado. Detalhe, foi o próprio político que gravou o vídeo em que chama o agente de otário, trouxa, bunda mole e publicou nas redes sociais. É óbvio que deve ter gente que aplaudiu a atitude do Vanderlei, afinal, vivemos em um país
no qual 1/3 da população realmente acredita na indústria da multa, mesmo quando dirige sem cinto, tomando Campari e falando no celular. Sim, você toma multa porque é alvo de uma conspiração internacional dos agentes de trânsito e não por ser um Zé Ruela. Continue acreditando nisso. Mais um bosta da CT aqui, ó. Só tá dando multa pras pessoas que vêm aqui na Avenida Portuária. Essa bosta aqui, ó, tá aqui, ó. Esse irregular aqui, ó. Esse trouxa aqui, ó. Fica aqui, ó. Papel e caneta só. Não sabe trabalhar. Só, de vez a CT tem que dar apito na mão desses otários aqui, ó. É um otário. Quero ver ele falar alguma coisa pra mim aqui, ó. Já Vanderlei integra o Partido Democracia Cristã. Se isso é um aperitivo do que significa esse termo democracia cristã, fico ao lado de outros candidatos como Toninho do Diabo e Diabão da Praia Grande. O Brasil e os Estados Unidos são hoje os 2 países mais absurdos do mundo. Falam também muito da Rússia, mas como eu não entendo o idioma e não recebo muito material de lá, não sou capaz de opinar. Mas essa eleição norte-americana provou que o brasileiro e o americano de extrema direita estão muito próximos no quesito histeria, conspiracionismo, paranoia e delírio. Em uma entrevista, a profetisa Kate Kerr diz que quando Trump for reeleito, Deus nos dará 5 novas fontes de energia, a cura para o câncer e invenções que nunca sonhamos ter. Even before Trump was running for president, he did tell me that there'll be five new energy sources that we don't even have right now. But this is something for our lifetime, that these cures for diseases, cancer will not exist. I really believe they've already found the cure. There's new inventions coming once we step into this continued season of Trump, and even the next years after that. And there will be inventions we never even dreamed of having that will make life less expensive for us, that will be available to people everywhere. And so, yeah, God has got a big plan for this season. Eu gostaria mesmo de viver numa realidade paralela como essa, vestido como personagem de sketch do Saturday Night Live, porque deve ser muito mais fácil levar a vida com zero conexão da realidade, a ponto de até mesmo pintar o cabelo com essa cor típica de crina de unicórnio de desenho animado. Nos anos 90, as federações de futebol pelo Brasil começaram a proibir o uso de bandeirões com mastros por parte das torcidas organizadas. Isso porque o pedaço de bambu muitas vezes, para não dizer sempre, era usado como uma arma branca nos embates entre os torcedores adversários, e isso deve ter gerado uma epidemia de concussão e cabeça aberta nos prontos-socorros. Mas acredito que esteja na hora de instaurar a mesma medida em comícios políticos. Toda eleição é a mesma coisa. Quando a Gaviões da Fiel Ideológica tromba com a mancha verde, sobra paulada para todos os lados. Não foi pau, caralho! Eita porra! Ó, o Vila deu pau na cabeça do outro! 45, vamos juntos. Admito que olhando de longe assim, é até meio cômico, porque os envolvidos não têm tantas habilidades e força para ferir o adversário como as torcidas organizadas, e a cena acaba caindo na comédia pastelão. Fora que também isso representa mais a eleição brasileira que morte de vereador na Baixada Fluminense e a Veja arranjando um jeito de derrubar candidaturas de esquerda. Porém, vamos admitir, com dor no coração e não na cabeça, que essas cenas são sempre lamentáveis. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso apoio, não seja membro, nossa conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes em outras redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que não ia ter como superar o delírio da semana passada, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.